Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Agora, quando nós chegamos aqui, mais adiante, né, depois do dilúvio, e nesse reinício da civilização na Terra, nós não podemos esperar que eles vão ser uma civilização 2.0. Tipo assim, acabou o ser humano, começou de novo com Noé e sua família, que nem um brinco, né? Brilhando. Caderno passado a limpo. Lembra do caderno passado a limpo? O primeiro dia de aula, você abria o caderno assim, dava uma olhada assim, passava a mão na página. Não era gostoso fazer isso? Aquela página limpinha, você passava a mão assim, e você prometia para si mesmo que aquele caderno ia ficar bonito, limpinho, sem rasuras, até o final daquele ano letivo. Não passava de uma aula. Seu caderno já estava emporcalhado. A promessa no começo era bonita, mas não passava, porque o ser humano vai emporcalhar tudo em que ele botar a mão, inclusive Noé e sua família. E Noé, então, nós vemos aqui que ele, no versículo 20, ele planta uma vinha, né? Ele era lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho. Agora, quando a gente lê isso aqui, é muito importante. Os filhos de Noé que saíram da arca, versículo 18, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Atente para o detalhe. Quando ele fala de Cão, ele fala que Cão é o pai de Canaã. No versículo 22, ele fala de novo de Cão, que é o pai de Canaã. Por que ele insiste em falar que é o pai de Canaã? Porque o assunto aqui vai girar em torno de Canaã, não de Cão. Cão é o que dá início ao assunto. Mas as consequências vão atingir Canaã, que poderia ser seu filho, né? Ou seu neto. Aqui não se entende bem se esse pai seria no sentido de pai ou de avô, ou algo assim, né? Noé sendo avô de Canaã. Mas tudo bem, Canaã descende de Cão. E quando ele sai da arca, Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã, no versículo 18, ele faz questão de frisar isso. Aqui, já tinha passado, depois de um tempo, até que Noé fosse lavrador da terra. Até que Noé plantasse uma vinha. Até que a vinha de Noé crescesse. E começar, não sei quanto tempo leva para uma vinha plantada. Você planta uma vinha com toquinhos, né? De uma videira. De uma videira que você guardou os toquinhos dela. E Noé deve ter feito isso também, né? Não foi de uma semente, mas de mudas que ele trouxe antes da terra ser inundada. Mas leva muito tempo até você ter o fruto da videira e produzir vinho. E vinho não é suco de uva. Todo mundo sabe que vinho precisa envelhecer. Precisa ter pelo menos alguns meses para ele azedar, para ele transformar em álcool e tudo mais. Então, muita coisa já aconteceu, muita água já rolou aqui. Desculpa, a água rolou não, porque a água já tinha parado de rolar, né? Mas muita coisa aconteceu desde que saíram da arca. Então, quando acontece isso aqui, é Noé já fazendo bobagem, porque Noé era um descendente de Adão como cada um de nós. Então, não era de se esperar que Noé fosse um homem perfeito. Ele recebeu, sim, o governo da terra, o poder de governar sobre os seus semelhantes, logo que ele saiu da arca. Mas se você reparar bem, isso aqui é a história de Adão se repete. Adão recebeu de Deus a administração do Jardim do Éden e de toda a terra conhecida na época. Era Adão o administrador. E Adão jogou fora a administração dele. Noé recebeu o governo sobre os seus semelhantes. E o que Noé fez com esse governo? Ele demonstrou que ele próprio não conseguia governar nem a si mesmo. E geralmente é isso que a gente encontra de pessoas que recebem uma grande responsabilidade e logo demonstram que não conseguem cuidar daquela responsabilidade nem para si mesmo, nem para a sua própria vida. E foi o que aconteceu com Noé. Tanto é que Noé aqui, ele vai perder essa posição de governo, não exatamente aqui, em tempos do momento, né? Mas ele abriu mão dela. Ele abriu mão da responsabilidade do governo que ele recebeu. E quem vai tomar
essa responsabilidade de governo. É uma pessoa que aparece no capítulo 10. É um descendente de Noé, que descendia também de um dos filhos de Cão. Descendia de Cuxi, que era filho de Cão, ou de Cã, dependendo da tradução, né? E no versículo 8 de Gênesis 10, 8, e Cuxi gerou a Nimrode. Este começou a ser poderoso na face da terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E dessa mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém. Então, esse Nimrode já começou como um ditador. Ele começa a carreira dele tomando o governo nas suas mãos e partindo a fazer as coisas que ele... Começando por Babel, né? Começando por Babel aqui. E Babel, que é Babilônia. E hoje, o que você espera de governos, de homens? Primeiro, você espera que eles não conseguem governar nem a si mesmos. E segundo, você não vai ficar decepcionado quando você souber que eles governaram para seus próprios interesses, como Nimrode. Com poder, com força, exercendo domínio sobre as populações. Então, quando você conhece o ser humano, você nunca fica decepcionado com o ser humano. Você nunca é assim, o governo, o presidente, o governador. Você não leu a Bíblia? Você não percebeu que é tudo igual? Eu, você, todos somos iguais. Eu, você, nenhum de nós consegue se governar a si mesmo. Volta e meia a gente está fazendo besteira e fazendo coisas que são dignas de um embriagado, de um ébrio. Porque nós não pensamos, nós tomamos atitudes que depois a gente bate a mão na cabeça e fala assim, o que eu fiz, que besteira que eu fiz. Porque nós somos assim, o humano é assim. O humano é assim e vai continuar assim até o Senhor voltar. Ninguém vai pôr ordem na terra. Se você está esperando que a eleição de 2022 vai resolver o problema do Brasil, pode esperar sentado. Ou se o Trump conseguirem colocar o Trump de volta, que aí vai ser uma maravilha, esquece. Não vai ter. Mas tem aí um poder mundial querendo dominar tudo. Que domine. Pode dominar à vontade. Quando o Senhor voltar, ele vai desdominar esse governo mundial. E ele vai pôr ordem no mundo. Enquanto isso, nós estamos aqui e não devemos ficar nem um pouco decepcionados com o ser humano, com a maneira do ser humano agir. Todos vão agir que nem Noé. Todos vão se embriagar. Todos vão fazer besteira. E daí, você pensando assim e tendo ciência disso, você nunca vai viver decepcionado. Você sempre vai ver a coisa acontecer e falar, eu sabia, eu falei, eu avisei, não é? Eu avisei para você não beber muito, não é? Então aqui, ele bebe vinho, e no versículo 21, embebedou-se. Como a gente já sabe, o vinho não é condenado na Bíblia. A embriaguez é condenada, porque a embriaguez tira você das suas faculdades mentais, não é? Por isso que Deus condena até mesmo aqueles que se dizem cristãos ou qualquer coisa e entram em transe mediúnico. Diz, não, eu fui tomado por um transe. Pode esquecer, meu amigo, não tem disso. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando fala da reunião dos salvos, diz assim que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Ninguém pode alegar que fez alguma coisa e falar assim, não, é que eu estava dominado pelo Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não tira você do seu senso, dos seus sentidos. Não é? Você fez porque você quis. Então nós não perdemos, como em alguma sessão espírita, assim, que o cara vai, de repente, começa a falar em outra voz. Então, não, isso não é de Deus. Isso, pelo contrário, é condenado por Deus. O nosso culto é racional.
O culto do cristão a Deus é racional, ele não perde os sentidos, ele não toma um chá de raiz da Amazônia para entrar num transe, para perder. Isso aí é coisa do diabo, não é coisa de Deus. Isso é coisa que não tem nada a ver com a verdade. Percebe? Então aqui, quando ele bebe vinho, ele se embebeda. E aí ele faz uma coisa que Deus condena desde sempre. Desde que Adão e Eva saíram do Éden, desde que eles tomaram consciência do seu pecado, que eles correram cobrir a sua nudez, e Deus então cobriu a nudez deles também com pele de animal. E isso tem duplo sentido, né? Tem tanto o sentido profético de que Cristo viria para cobrir, ou para perdoar os nossos pecados e nos cobrir, por causa da situação tão horrível, tão caída que nós estávamos. Mas também tem outro sentido. O sentido é que Deus condena a nudez. Deus condena a nudez. E essa é a verdade. Ao longo de todos os séculos. A sociedade moderna quer mudar isso, né? Mas não consegue. Não consegue. Porque até aqueles índios na Amazônia, tem uns índios lá que uma vez eu li que às vezes a Índia tem só um cordão em volta da cintura. Mas aquele cordão é importantíssimo para ela. É como se ela tivesse vestida com aquele cordão. Então Deus, ele abomina, ele rejeita a nudez. Por mais bela que seja a nudez, né? Eu vejo aquelas estátuas gregas, eu vejo fotos de mulheres nuas ou de mulheres de biquíni. É lindo. Você vai falar que não é? Deus criou o corpo humano é bonito. Não que a gente deve ficar agora procurando só ver isso daí, né? Procurando ver isso. Mas é natural que o homem, e a mulher também, né? Sejam influenciados pela figura humana. Porém, quando nós lembramos que Deus condena a nudez, nós aí pisamos no freio. Porque não é para o homem ou para a mulher se ocupar com os seus semelhantes nus. E isso está claramente demonstrado aqui. Não é que Noé tirou a roupa em público. Não, no meio da sua tenda. E viu o cão, o cão entrou naquela hora que Noé estava nu, e o que ele fez? Ele viu a nudez de seu pai, no versículo 22, né? Fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Fê-lo saber aos seus irmãos ao lado de fora. Eu imagino, a gente não sabe exatamente como é que foi isso que aconteceu aqui, mas ele não tomou nenhuma atitude. É como quando você vê uma pessoa cair no chão e você corre, o Zé caiu lá, ao invés de ir lá e ajudar a pessoa a se levantar. Então eu acredito, conhecendo o ser humano, como a gente conhece, que isso aqui estava mais para uma cena dessas que a gente vê no YouTube, de gente gravando vídeo de bêbado batendo a cabeça na parede, caindo, esfolando o rosto, ficando ensanguentado, e o pessoal rindo e ainda gravando os vídeos. E às vezes aparece um lá que tem um pouco mais de noção e corre lá segurar o bêbado para não cair, não se machucar, chama a polícia ou chama alguém para ajudar, para levá-lo para casa, ou alguma coisa assim. Então, é bem típico. O que eu quero dizer é o seguinte: é bem típico do ser humano fazer o que Cão fez. Com gozação ou sem gozação. Não querer botar a mão naquele momento de ajudar, de levantar, Não. Talvez ele tenha zombado, sim, do seu pai bêbado. Porque a gente zomba, né? A gente zomba de alguém bêbado, não é? Mas ao zombar, você vê que a reação dos irmãos dele é diferente, é completamente diferente. Eles não entram na tenda olhando para a nudez do seu pai. Pelo contrário. Eles entram de marcha ré. Eles pegam uma capa e vão andando para trás, levando em direção ao seu pai, para cobrir o seu pai. Isso está no versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Por que não viram? Porque aquela visão iria acompanhá-los pelo resto da vida. E no caso de
de cão realmente acompanhou. Ou você, quando vê uma cena, você vê, vou dar um exemplo agora, né? Eu sou homem. E é claro que quando você está, às vezes, assistindo um filme ou alguma coisa assim, aparece uma cena de nudez. Você consegue tirar aquilo da memória? Consegue tirar aquilo da mente? Não. Não. Então o caminho é evitar. Mas a gente nem sempre. Às vezes você clica num link que apareceu no seu computador, você clica, entra um site pornográfico lá com tudo que tem de coisa horrível. Você consegue, você desliga, tal, muda na hora. O chefe está chegando, né? Vai olhar. Então você consegue tirar da mente, da memória? Não. Às vezes na hora mais imprópria, você começa a orar, de repente vem as cenas na sua memória. E ficam passeando. E você não consegue arrancar. Não tem saca-rolha que arranque imagens da mente. Por isso que nós devemos evitar as coisas que podem ficar gravadas na nossa mente e nos levarem a pecar. Percebe? Então é importante a gente conhecer a nós mesmos, a nossa carne, de que material ela é feita. Porque muitos vão apontar dedos, né? Ah, lá, o pai está bêbado, caiu no chão. Mas eles não conheceram a sua própria carne. Que eles são capazes daquilo e de muito mais. E ao invés de tomarem aquilo como uma situação trágica, ruim, como seus irmãos tomaram, né? Querer tomar aquilo como uma coisa banal. Eu me envergonharia se eu visse meu pai na rua pelado. Imagina que coisa, que tristeza seria para mim se eu visse meu pai sem roupa na rua. Então, realmente isso aqui demonstra que nós somos caídos. Agora, aqui vem uma outra coisa também, que é o maldito que ele fala no versículo 25. Ele não diz maldito seja cão. Ué, mas não foi cão que viu o pai nu e não fez nada e só chamou seus irmãos? Mas ele não amaldiçoa cão, ele amaldiçoa Canaã. Servo dos servos sejam os seus irmãos. Mas isso não significa que ele abençoa Sem e Jafé. Não. Olha o que ele diz no versículo 26. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então esses dois ficaram privilegiados, claro, não é? E Canaã ganhou ali uma posição de servo desses dois irmãos dele. Agora, isso não é justificativa para o sistema escravagista de tornar pessoas escravas pela cor de pele. Eu me lembro de uma discussão que teve durante nos Estados Unidos, quando houve toda aquela questão que acabaria numa guerra civil horrorosa, né? O norte contra o sul, por causa da libertação dos escravos, que uns não queriam libertar, outros queriam libertar escravos. E teve um senador lá, um político, que encontrou-se com outro, e na discussão ele falou assim: bom, então você está me dizendo que a escravidão por cor de pele é válida. Ele, inclusive, usava a Bíblia para tentar provar isso, né? Então tá bom. Se eu encontrar, se você sair pela rua e alguma pessoa branca perceber que a sua pele é mais escura do que a dela, porque brancos são de várias cores, né? Eu, por exemplo, não sou tão branco assim, sou meio amarelo, meio cor de palha. Então essa pessoa que descobrir que a sua pele é mais escura que a dela, ela terá o poder, ou terá direito de colocar uma corrente no seu pescoço ali no meio da rua e fazer de você um escravo. Se você está falando que a cor da pele é o que dá a uma pessoa direito de escravizar outra, então, se a cor da sua pele... meu amigo nem fica muito no sol. Não, isso ele não disse. Ele só diz a discussão de que ele falou que qualquer um poderia escravizá-lo por causa da tonalidade da pele dele ser mais escura do que de outros de pele branca.
Então é uma idiotice tremenda discriminar pessoas por cor de pele, e muito mais idiotice ainda, né, tentar aplicar uma passagem bíblica para justificar isso. Porque, na realidade, os primeiros escravos negros nem foram os cristãos que inventaram isso. Foram os muçulmanos. Os muçulmanos foram os primeiros a escravizar pessoas, inimigos, né, que eles capturavam nas guerras, pela cor da pele. Os cristãos que vieram depois, né? Porque mesmo nos tempos bíblicos havia escravos. Nós sabemos que José foi escravo no Egito, não é? Mas isso era numa outra nação. Mas entre os judeus havia escravos. Você vê no Pentateuco como que o escravo podia, inclusive, ser liberto. Ele podia comprar a sua liberdade. E às vezes ele nem comprava a sua liberdade porque ele ficava... Era um judeu, ele não comprava a sua liberdade porque ele ficava apaixonado por uma outra pessoa lá da casa onde ele servia. Então ele pegava e ficava preso, ficava escravo de amor a essa pessoa. Isso aí é um assunto bonito para a gente falar um outro dia, que é uma figura de Cristo, né? Porque ele tinha a sua orelha furada no batente da porta da casa, e com isso ele ficava marcado para agora ele não poder mais sair daquela casa, por amor a uma mulher que também servia naquela casa. Mas outra coisa importante é a questão das cores de pele, né? A gente não sabe exatamente como chegamos até hoje, com pessoas com peles que parecem preto, assim, anil, né? Cor de anil. Uma vez eu conheci uns rapazes eu acho que era de Gana, e eu nunca tinha visto uma pessoa com uma cor de pele tão bonita. Porque eles realmente não era marrom, era preto, 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 preto. E a hora que eles sorriam, aqueles dentes maravilhosos, né? Era uma coisa linda, aquelas pessoas, aqueles seres humanos, né? Então qualquer pessoa que deprecie outra por cor de pele, não entendeu, é sem noção. E ainda quando discute, saem artigos às vezes, geralmente esses artigos que saem em revista, Jesus era negro, que cor que era Jesus? Eu falei, esses caras não entenderam nada, gente. Não entenderam nada. Porque quando fala, não estou achando agora, vou citar o versículo. Se a Jesus conhecemos, se antes conhecemos a Jesus segundo a carne, agora não o conhecemos do mesmo modo. Então, se um dia nós vimos Jesus andar nesse mundo num corpo de carne ainda não ressuscitado, hoje ele não está mais assim. Então é uma discussão totalmente inútil discutir a cor de pele de Jesus. E alguns argumentaram, não, ele era negro, então você tem que proteger os negros, você tem que gostar do negro. Não, ele era branco, tem que proteger o branco. Como é que é? Black Lives Matters. Para que isso? Para que isso? Quando você cria as ações antidiscriminatórias, você apenas reforça a discriminação. Reforça essa rejeição, né, de um pelo outro. É uma coisa burra. É uma coisa burra você reforçar distinções por cor de pele. Pronto, falei. Porque realmente nenhum de nós... Uma vez eu ouvi um médico falar que no Brasil, umas 80% das pessoas, uns 80% dos habitantes brasileiros são negros. Não negros na cor, mas tem gene. Tem gene. Eu sou um, né? Eu sou descendente de português. Os portugueses ficaram invadidos durante 1000 anos. Portugal ficou invadido pelos mouros vindo da África. Depois eu sou descendente, do outro lado, de italiano, né? Também italiano do sul, no caso da minha mãe, e italiano do norte, no caso do meu pai. Mas do norte puxou a parte loira, né? Meus filhos nasceram loirinhos. Mas do sul são também a Itália, Calábria, aquela região ali, ficou invadida durante séculos por mouros. E quando vinham aqueles exércitos do norte da África e invadiam ou o sul da Itália, ou Portugal, ou Espanha também, né, que eles invadiram a Península Ibérica, quando eles vinham, o que vocês acham que eles faziam nas horas vagas? Ficavam lendo historinha da 1001 Noites? Não.
Eles iam sequestrar as moças que tinham na terra, e iam cruzar com elas, iam produzir filhos mestiços, filhos híbridos agora, dos africanos com os da Península Ibérica. Então, é tolice querer fazer distinção de cor, simplesmente porque todos nós viemos de um pai só. Se você acha que aquela pessoa negra que está ao seu lado, ela não pertence à mesma família sua, então você veio de outro planeta, porque todos somos descendentes de Adão e Eva. Vai fechando lá na árvore genealógica, chega em um. Então tem muitos cristãos, eu conheço cristãos, inclusive, que batem o pé, fincam o pé nessa teoria de que não, os negros têm que ser mesmo escravos ou coisa assim. É uma idiotice. Não conheceram, e quando falam que são cristãos, pior ainda, porque não entenderam que não há servo nem livre. Dentro do que nós somos agora em Cristo, não há servo nem livre. É claro que nas ordens das coisas aqui existem servos, existem livres. Não é? Mas isso não significa que nós tenhamos que distingui-los depois que nós nos tornamos cristãos. Nascemos de novo, temos agora uma nova vida. Somos agora uma nova natureza em Cristo Jesus. E no céu não vai ter isso. Primeiro, para começar, o que é cor? Cor é algo que a nossa percepção visual distingue como cor. Mas a cor existe? Quando uma folha cai na floresta, ela faz algum som? Essa é uma pergunta assim de séculos, né? Porque se não tiver ninguém na floresta para escutar aquele som, nenhum ser que tem ouvidos, ela não fez som, porque não teve detecção do som. A mesma coisa se pode dizer da visão e das cores, porque nós vamos estar num corpo ressuscitado e um corpo transformado, que é em outra esfera eterna, sem matéria, sem tempo. Então não vamos nem pensar se eu vou ter olhos azuis ou verdes ou marrom na eternidade. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.